Nesta apresentação, nos limitaremos a estudar sistemas de EDOs lineares homogêneas de primeira ordem em sua versão mais simples, ou seja, com coeficientes constantes ou autônomas. Trata-se então do estudo dos campos lineares, ou seja, a nossa função f de x ela vai ser uma transformação linear em x que pode ser definida como sendo a aplicação de uma matriz a um vetor do Rn, certo? F é uma T de A de Rn em Rn, onde A é uma matriz do tamanho n por n. Uma EDO autônoma, então, pode ser escrita como sendo x' igual a x, nesse caso de equações lineares de coeficientes constantes, e uma solução dessa equação diferencial é um caminho de R em Rn, um caminho x de R em Rn, que satisfaz a equação diferencial para cada t em R. De forma equivalente, as funções coordenadas xi de R em R de x de t, ou seja, x1, x2, xn, são soluções do sistema associado à matriz A, ou seja, do sistema em que cada equação diferencial é uma linha de multiplicação pela matriz. x1' igual a 1, x1, mais a12, x2, mais a1n, xn, etc. Para esse sistema, temos também a condição inicial x de 0 igual a x0, que é equivalente a x de t0 igual a x0, e isso é um exercício que vocês podem ver que para uma equação autônoma basta definir no ponto zero e transladar. As soluções de EDOs definidas por campos lineares, elas sempre têm existência e unicidade global, como afirma o seguinte teorema. Então, se A é uma matriz real, para cada ponto x0 em Rn, existe uma única solução do PVI x' igual a x com x de 0 igual a x0. Uma característica dessas equações lineares, x' igual a x, é que o conjunto das suas soluções é um espaço vetorial, que é um subespaço do espaço f de R em Rn de todos os caminhos de R em Rn. Em primeiro lugar, x igual a zero, a solução identicamente zero, é uma solução do problema, que é a solução trivial. X de t, se x de t é a solução e x de t estrela é zero para algum t estrela, então x de t é zero para todo t pertencente a R. Além disso, se S1 é uma solução e S2 é uma solução, então a combinação linear também é uma solução do problema x' igual a x. O caso mais simples é n igual a 1, que é o caso escalar. Então, x' igual a ax, A é um valor real, e x de 0 igual a k, a nossa condição inicial. Então, aplicando, como nós vimos antes, a teoria de equações separáveis, podemos encontrar uma solução para essa equação diferencial como sendo x de t igual a k e elevado a t, o problema de valor inicial. Além disso, se a gente tiver uma solução qualquer, nós vimos também que essa solução tem que ser da forma c e elevado a t. O caso vetorial, para n igual a 2, em que A é uma matriz diagonal, por exemplo, x' igual a sendo 2, 0, 0, 3, x. Bom, temos um sistema linear associado que na verdade é x1' igual a 2x1 e x2' igual a menos 3x2, ou seja, as duas variáveis são independentes uma das outras nas suas equações diferenciais. Portanto, podemos resolvê-las separadamente, obtendo as seguintes soluções. x1' igual a k1 e elevado a 2t e x2' igual a k2 e elevado a menos 3t. Assim, podemos escrever a solução do nosso sistema diagonal para n igual a 2 como sendo essa matriz diagonal e elevado a 2t e elevado a menos 3t vezes k1, k2, onde k1, k2 forma a nossa condição inicial. Podemos generalizar esse caso diagonal para um caso diagonal n maior do que 2, ou seja, dada D uma matriz diagonal cujos valores da diagonal são lambda1, lambda2, lambda_n, valores reais, então, essa é a matriz D, nós podemos resolver o seguinte sistema, x' igual a dx, com x de 0 igual a k1 até kn, as condições iniciais, a
cada coordenada vai poder ser resolvida independentemente, ou seja, xj' é igual a lambda j, xj de t. Então, para todo j de 1 até n. Então, a nossa xj de t é igual a e elevado a lambda j vezes t. E assim, a nossa solução pode ser escrita como a matriz diagonal, cujas entradas são e elevado a lambda 1t, e elevado a lambda 2t, e elevado a lambda nt, vezes a nossa condição inicial, K1, K2 até Kn. Vejamos agora então um caso um pouco mais complicado, mas ainda um pouco simples, que é para n igual a 2 e não diagonal. Ou seja, a nossa matriz ela é dada por lambda na diagonal principal e 1 embaixo dessa diagonal. Assim, para o nosso PVI x' igual a x, x de 0 igual a x0, onde x0 é K1, K2, nós temos um sistema associado que pode ser escrito como x1' igual a lambda x1 e x2' igual a x1 mais lambda x2. Ou seja, 1 vezes a x1' e lambda vezes x2'. Assim, percebam que a primeira equação é uma equação que não depende de x2, ou seja, ela é uma equação que pode ser resolvida da seguinte forma: x1 é igual a k1 e elevado a lambda t, certo? Já a segunda equação, uma vez que nós sabemos quem é x1, podemos substituir esse valor nela e temos uma equação não homogênea para x2, ou seja, x2' igual a k1 elevado a lambda t, que é o valor de x1, mais lambda x2. E isso pode ser resolvido através do fator integrante. Basta a gente passar para o lado esquerdo lambda de x2 e aí multiplicamos pelo fator integrante e elevado a menos lambda t, como nós vimos antes. A equação inteira multiplicada por e elevado a lambda t, e menos lambda t, vai ser possível então escrever a primeira parte como sendo a derivada de um produto. E então a derivada de um produto é igual a k1, integrando essa equação dos dois lados, a gente obtém que e elevado a menos lambda t x2 é igual a tk1 mais uma constante. Ou seja, x2 é k1t elevado a lambda t mais c e elevado a lambda t. E assim, com a condição inicial x2 de 0 igual a k2, nós obtemos que a constante ela deve ser k2. E a nossa solução é k1t elevado a lambda t mais k2 e elevado a lambda t. Nós, para esse caso não diagonal, tivemos então que a nossa solução pode ser escrita na forma matricial como sendo e elevado a lambda t vezes a seguinte matriz, 1, 1, t, com as funções dependendo de t, 1, 1 e t, vezes k1, k2, a nossa condição inicial. Esse método é específico para essas matrizes, e a sua generalização para matrizes maiores do que n igual a 2 é muito trabalhosa. Então, com isso, a gente vai tentar desenvolver alguma técnica para que a gente consiga resolver sistemas auxiliares e obter as soluções a partir desses sistemas auxiliares, mas baseado um pouco nisso que a gente acabou de fazer. A revisão de conceitos de álgebra linear. Então, aqui chamando Mn como sendo o espaço vetorial das matrizes de tamanho n por n, esse espaço vetorial ele possui um elemento neutro da soma, que é a matriz nula. Ele também possui um elemento neutro da multiplicação de matrizes, que é a matriz identidade. Uma matriz A ela é dita invertível se existe uma matriz B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a identidade. E nesse caso, B é chamada inversa de A, escrita como sendo A a menos 1. Uma matriz é invertível só se seu determinante não for nulo, ou seja, det de A é diferente de zero. E se A não é invertível, nós dizemos que A é singular. Chamando de E1 o vetor 1 seguido de zeros, de E2 o vetor 0, 1 seguido de zeros, e En o vetor cheio de zeros menos na coordenada n, nós definimos então a base canônica do espaço Rn como sendo E1, E2 até En. Bom, para uma matriz definida nesse espaço das matrizes n por n, nós temos que a J, onde a J é a jésima coluna dessa matriz, pode ser, na verdade, vista como sendo a própria matriz multiplicado por esse vetor EJ. E então, nós identificamos o espaço das matrizes como sendo Rn a n. Assim,
a matriz pode ser escrita como sendo seus vetores colunas A1, A2 até AN. E uma transformação linear de Rn em Rn pode ser representada por essa matriz como sendo, a transformação aplicada em cada um dos vetores da base canônica, ele vai ser a matriz dessa transformação aplicada nesse vetor da base canônica. E assim, a matriz do operador T, ela vai ser em que as colunas da matriz A são, na verdade, a transformação aplicada nos vetores EI. Bom, então, dada a base canônica e V, uma outra base do espaço Rn, V1, V2, Vn, nós podemos escrever a seguinte matriz, a matriz de mudança de base, uma matriz que leva um elemento escrito na base canônica para um elemento escrito numa base V. Ou seja, essa matriz aplicada num elemento da base canônica, ele tem que dar um elemento respectivo na base V. E nós também podemos escrever a matriz inversa, que faz o caminho contrário, ou seja, ela leva um elemento da base V e reproduz esse elemento escrito nas coordenadas da base canônica. Então, vamos chamar de Q a matriz de mudança de base, que sai da base V para a base canônica. Bom, então a matriz da transformação linear na base canônica, ela nada mais é do que, como nós vimos anteriormente, a matriz A. E a matriz da transformação na base V, ela pode ser vista como uma matriz de mudança de base da base V para a base canônica, vezes essa matriz na base canônica, vezes a matriz de mudança de base da base canônica para a base V. Então, vamos dar o nome de B para essa matriz na base V. Ela pode ser vista como sendo Q, essa matriz de mudança de base inversa, vezes A vezes Q. Ou seja, Q vezes B igual a vezes Q. Essa é uma propriedade importante da mudança de bases nas transformações lineares. Isso nos motiva a seguinte definição. Então, a gente tem duas matrizes A e B, são ditas linearmente conjugadas, conjugadas ou semelhantes, se existe uma matriz Q, tal que Q vezes B igual a Q, ou ainda A igual a Q, B, Q inversa. Conjugação, então, na verdade, pode ser vista como sendo uma relação de equivalência, uma vez que uma matriz é semelhante a ela mesma, e se uma matriz é semelhante à outra, então a outra é semelhante a uma, ou seja, existe uma relação de comutatividade aí relativa à semelhança, e se duas matrizes são semelhantes, A e B e C são semelhantes, então A é semelhante a C, ou seja, ela é transitiva, essa propriedade de semelhança. Portanto, isso define uma relação de equivalência. Semelhança é uma relação de equivalência. Bom, então do ponto de vista de um operador linear, se eu tiver uma matriz semelhante uma matriz A semelhante a uma matriz B, os sistemas definidos como sendo x' igual a x e y' igual a bx, na verdade, eles podem ser vistos como sendo x' igual a t de x, onde t escrita numa base 1 é a matriz A e t escrita numa base 2 é a matriz B. E assim, na verdade, esses dois sistemas são iguais a menos de uma mudança de coordenadas. E essa mudança de coordenadas ela é dada pela matriz de mudança de base. Então a gente diz que os sistemas aqui eles são conjugados, assim como as matrizes são conjugadas. Nós escrevemos então a seguinte proposição. Se Q conjuga duas matrizes reais A e B, então Q transforma as soluções de um sistema y' igual a by nas soluções de x' igual a x. Ou seja, mais precisamente, se A igual a Q, B, Q inversa, ou seja, se elas são conjugadas, então são equivalentes às soluções. Y é uma solução de y' igual a by e QY é uma solução de x' igual a x. Vamos ver a demonstração dessa proposição. Ela é direta. Bom, como a matriz Q ela não depende de t, a gente pode escrever, uma vez que x de t é igual a QY de t por hipótese, a derivada de x de t é igual a QY' de t, já que Q não depende de t. Isso daí é igual a Q vezes B y de t, uma vez que y satisfaz o seu sistema diferencial. E assim, uma vez que as matrizes conjugam, a gente pode escrever QB como sendo AQ. E QY de t nada mais é do que
x de t, por hipótese. Assim, nós temos que, na verdade, a gente pode interpretar esse resultado como a matriz de conjugação faz o papel de uma matriz de mudança de coordenadas, ou seja, ela leva QY igual a x, na verdade transforma uma ação de B na ação de A. E por ser invertível, y na verdade é Q inversa de x, a inversa da conjugação, da matriz de mudança de base. Desse modo, se a gente consegue escrever o sistema linear y' igual a by na variável y, a gente também consegue resolver o sistema x' igual a x na variável x. E resolver sistemas diagonais é uma coisa que a gente viu que parece ser mais simples do que resolver um sistema qualquer. Então, se a gente conseguir escrever uma matriz qualquer numa forma diagonalizável, então talvez a gente consiga resolver mais rápido esses sistemas lineares. Aqui nós vamos fazer uso da seguinte definição. Então, uma matriz é dita diagonalizável se ela é conjugada a uma matriz diagonal. Então, vamos ver um exemplo aqui. x' igual a ax, e para o PVI x de 0 igual a k1, k2, k3, onde A é a matriz 1, 0, 1, 0, menos 2, 1, 0, 0, 1, e nós temos as seguintes matrizes associadas: Q, 1, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, menos 2, 0, e D, a matriz diagonal 1, menos 1, menos 2. Bom, a gente vai ver que é possível escrever a matriz A como sendo conjugada da matriz D, ou seja, a matriz A ela é diagonalizável. E para isso nós fazemos uso da matriz de mudança de base, Q. É fácil de ver, então, com um pouco de conta, que A vezes Q é igual a Q vezes D. E uma vez que A é diagonalizável, existe essa matriz Q, que tem que ser necessariamente invertível. Vocês podem se perguntar como eu faço para encontrar essa matriz Q. E aí, mais para frente, a gente vai relembrar que, na verdade, ela é a matriz dos autovetores, matriz cujas colunas são os autovetores da matriz A. E assim, uma vez que ela é diagonalizável, existe uma base de autovetores para o espaço Rn. Bom, a gente tem então um sistema associado y' igual a dy, com condição inicial y de 0 igual a L1, L2, L3. E aí a gente sabe a solução desse sistema, como a gente viu anteriormente, que na verdade ele é a matriz diagonal cujos elementos na diagonal são e elevado a t, e elevado a menos t e e elevado a menos 2t, vezes a condição inicial. Aqui, e elevado a t, e elevado a menos t e e elevado a menos 2t estão associados aos elementos da diagonal da matriz D. E assim, nós podemos perceber que x de t, na verdade, vai ser q vezes y de t, já que A e D são duas matrizes conjugadas pela matriz Q. Nós podemos escrever as seguintes soluções: S1 como sendo 1, 0, 0 vezes e elevado a t, S2 como sendo 1, 2 menos 2 e elevado a menos t, e S3, 0, 1, 0 e elevado a menos 2t. Essas soluções, na verdade, elas são as colunas da matriz Q vezes as funções que satisfazem as soluções das equações diferenciais do problema diagonal. E então, nós podemos escrever a nossa solução do problema x como sendo Q vezes y de t, ou seja, L1 S1 mais L2 S2 mais L3 S3. Tendo então a nossa condição inicial x de 0 igual a q de y de 0, nós temos a seguinte relação: K1, K2, K3 é igual a Q, L1, L2, L3. Que para essa matriz Q nós obtemos L1 mais L2, L3 menos 2L2 e menos 2L2. E assim nós invertemos, encontramos o valor de L1, L2, L3 em funções de K1, K2, K3 como sendo K1 mais meio K3, menos meio K3 e K2 menos K3. Verifiquem essas contas. Fazendo então uma substituição final, nós obtemos que x de t é q de y de t, ou seja, q vezes L1 ET, L2 E a menos t e L3 E a menos 2t, ou seja, nós temos as seguintes soluções: L1 E a t mais L2 E a menos t, menos 2 L2 E a menos t, mais L3 E a menos 2t, e menos 2 L2 E elevado a menos t.
Isso daí também pode ser visto substituindo os valores de L1, L2 e L3 pelos seus respectivos em função de K1, K2, K3, como sendo essa solução dada aqui. Então, na verdade, nós obtemos uma solução para o problema x' igual a ax, associando ele ao problema y igual a y' igual a b dy. Bom, para isso, encontramos a solução de y' igual a dy, conjugamos isso para achar o valor de x. Então, nesse caso aqui, foi bem tranquilo, na verdade, a gente achar uma solução para o problema principal, x' igual a x, uma vez que a gente sabia que a matriz A era diagonalizável. Resta saber se a gente vai poder fazer isso para qualquer matriz. Então, mas para as matrizes que são diagonalizáveis quaisquer, a gente vai ver o seguinte teorema. Então, dado uma matriz diagonalizável com Q e D, está escrito Q é invertível, e conjuga A em D, onde D é uma diagonal formada por λ1, λ2, λn, então, escrevendo QEI igual a VI, o caminho SI, esse QEI igual a VI, ou seja, Q é a matriz que leva a base canônica na base V, né? Essa base da matriz diagonal. Então, nós temos que o caminho SI vai ser definido por E elevado a λit, QEI, como sendo E elevado a λit vezes VI. E esse caminho é a solução de x' igual a x com o valor inicial x de 0 igual a VI, certo? Além disso, qualquer solução dessa equação diferencial vai ser uma combinação linear desses caminhos SI, ou seja, x de t igual a soma de LS ou L e elevado a lambda j t vj. Essa combinação define a única solução de x' igual a x, com condição inicial x de 0 igual a q, L1, L2, Ln. Então esse teorema aqui, na verdade, ele generaliza o que a gente acabou de ver para esse exemplo de matriz 3×3. Aqui a gente está falando de uma matriz n por n diagonalizável qualquer. A demonstração ela se organiza da seguinte forma. Uma vez que a gente sabe que y' é um sistema diagonal, y' igual a d vezes y, nós temos as soluções para esse sistema como sendo L1 e elevado a lambda 1t até Ln e elevado a lambda nt. Ou seja, a soma dos vetores, né, Lj e elevado a lambda jt aplicados vezes EJ. Ou seja, aqui na verdade nós estamos escrevendo na base canônica essa solução y de t. Aqui, para cada coordenada, nós vamos ter uma solução Lj elevado a lambda jt. A nossa condição inicial, então, y de 0, vai ser soma de Lj e j. Uma vez que x' igual a ax e x de t é igual a qy de t, já que A ela é conjugada à matriz diagonal, então nós temos que Q vezes a soma dessas soluções, né? Lj e elevado a lambda jt vezes EJ. Nós podemos passar para dentro a matriz Q e assim, como ela é uma matriz de transformação de mudança de base, nós vamos ter que QEJ nada mais é do que VJ, a matriz da base da matriz D. E, portanto, x de 0 é igual à soma de LJ/VJ, que nada mais é do que Q vezes os valores L1 até Ln. Assim, y de 0, em particular, ele fornece a solução básica para y de t igual a e elevado a lambda it vezes ei. A solução básica para o problema, então, vai ser Si de t igual a e elevado a lambda I, t vezes Vi. Solução para o problema x' igual a ax. Isso demonstra que, na verdade, nós então temos que x de t é uma combinação linear dessas funções Si de t, e elevado a lambda it vezes Vi. A combinação linear dada aqui por escrita dessa forma. Certo? Então, esse teorema
com ele a gente acaba observando que as soluções elas constituem uma base dos espaços das soluções x' igual a x, né? Então esses SI aqui, eles formam uma base dos espaços soluções. Se a gente quiser, a gente pode explicitar cada solução geral em termos de x igual a K1, K2, Kn, basicamente invertendo essa matriz Q aqui, né? Ou escrevendo K1, K2, K3 igual a Q vezes L até Ln. Pelo menos na teoria, então, essa equação diferencial, a gente sabe resolver ela no caso que ela é diagonalizável. A dificuldade, então, vai ser em duas etapas. Se a gente consegue reconhecer se a matriz é diagonalizável e, se ela for, como que a gente obtém essa matriz Q de conjugação, né? E essa matriz diagonal conjugada. Por exemplo, a matriz que a gente viu lá atrás, lambda 0, 1 lambda, que era aquele exemplo 2 por 2 não diagonalizável, não diagonal, será que ela era diagonalizável? E as matrizes Q e D, de onde elas saem? Isso a gente vai ver agora na próxima sessão. Então eu vou interromper por aqui e a gente segue no próximo vídeo.